O assunto agora é saúde. Pois é, a gente vem falando aqui sobre a crise nessa área há um bom tempo. Ontem nós mostramos, inclusive aqui no SBT Meio Dia, a situação do Hospital Infantil Joana de Guzmão, na capital, que precisou suspender as cirurgias eletivas por falta de recursos para a compra de materiais. A situação foi resolvida no mesmo dia, mas por causa de uma doação. Quem ajudou foi a Associação de Voluntários de Saúde do Hospital Infantil Joana de Guzmão, a AVOS. Nós estamos no hospital há 42 anos e desde que a gente entrou, foi essa finalidade, salvar vidas. Como é que se salva? Salva vidas ajudando. Ajudando quando falta um remédio, quando falta, às vezes, até um aparelho que ficou estragado. Tantas coisas assim que o hospital necessita no seu dia a dia, nós estamos lá para ajudar. A doação de R$200 mil vai ajudar a comprar os materiais que impediam a continuação das cirurgias, como fio cirúrgico, em falta desde sexta-feira, e até papel toalha. O cancelamento das cirurgias foi anunciado na manhã desta segunda-feira pelo até então diretor da instituição, o médico Carlos Scheller. E à tarde ele pediu exoneração do cargo. Foi substituído pelo médico Maurício Laerte Silva. O novo diretor foi apresentado na tarde de ontem durante uma coletiva de imprensa. Com a ajuda de todos os dados que a Secretaria já tem, mais do que eu consigo no hospital, a tomar conta dessa situação, fazer os levantamentos necessários para restabelecer aos poucos a normalidade e o reagendamento das cirurgias, de maneira que haja um prosseguimento de tudo aquilo que estava programado e contando com a colaboração do corpo clínico para que isso aconteça da maneira mais rápida e mais tranquila possível. E por conta de vários questionamentos na área da saúde, nós do SBT Meio Dia estamos tentando há um bom tempo uma entrevista com o secretário da pasta, Vicente Caropreso. Depois de mais de um mês mostrando a situação complicada aqui no estado, enfim, ontem o secretário falou à imprensa sobre a questão do Hospital Infantil Joana de Guzmão, garantiu que a situação será normalizada até o fim desta semana. Ser remarcadas alguns dias, nós já estamos vendo isso nesses últimos dias, onde houve esse desabastecimento de alguns itens, né? Nós conversamos hoje ainda mais uma vez com o Dr. José Antônio de Souza, que é o responsável pelo centro cirúrgico do Hospital Infantil, e demos uma tranquilização para ele e também para a enfermeira que está cumprindo todo o papel de responsável pela aquisição desses produtos. O nosso pessoal de compras, assim como outras pessoas, estão imbuídos de fazer essas aquisições. O que a gente espera sejam repostos esses materiais nesses próximos dias. Talvez daqui a 2, 3 dias isso esteja normalizado e tranquilamente em segunda-feira o próprio Estado, através do repasse da Secretaria de Fazenda amanhã, também vai dar conta do resto que já estava programado. Prisco Prates, uma boa tarde para você. A gente segue aqui no SBT Meio Dia falando de saúde. 2.000 crianças à espera de cirurgias no Joana de Guzmão. Então, ontem essa informação realmente foi um baque na saúde, de falta de material, crianças esperando, e ontem à tarde, enfim, o Vicente Caropreso, o secretário de Estado da Saúde, deu essa posição para a imprensa. Aliás, demorou, né? Acho que já tinha que ter se manifestado antes sobre toda a situação da saúde. A sensação que passa, não sei se o Prates comunga do mesmo pensamento, é que parece que o governo não tem exatamente explicação, não tem o que dizer para a imprensa e, consequentemente, para a população. Até porque o rombo é muito grande. Não é só responsabilidade do governo do Estado, que fique claro. Recursos da União também não estão sendo transferidos. Mas não estão sendo transferidos para Santa Catarina e praticamente para nenhum estado brasileiro. Porque a grande verdade é que o estouro da boiada é grande e a situação é delicada. Mas a demissão, Yudiane, do diretor do infantil, ele que já foi secretário da Saúde de Santa Catarina, no governo Paulo Afonso, já é uma sinalização que a situação realmente é preocupante e algo precisa ser feito. O governo precisa se organizar, porque a saúde efetivamente é prioridade. Não dá para continuar fazendo alguns investimentos e deixar a saúde em segundo plano. Não te parece, Prates? Com certeza. Como tu disseste,
o Estado depende, em muito, das verbas vindas do governo federal. Ocorre que os governos não criticam o governo federal para não entrarem numa contramão e, a partir daí, pela antipatia, deixarem de receber aquilo a que têm direito. Os secretários administram o que recebem dos governadores. Sim, mas e aí, neste jogo de empurra em que eles pensam neles e já estão discutindo intensamente, e para eles o que vale agora é a eleição de 2018? Sim, mas e o povo? E estas crianças, quem conhece o hospital infantil sabe, por exemplo, que há pessoas que dormem na calçada, trazendo os filhos do interior. Estas pessoas não são respeitadas? A gente respeita, mas falta verba, isso e aquilo. Ora, bolas, até quando isto vai acontecer? Até enquanto o povo continuar dormindo. Isso é verdade. É aquilo que nós falamos ontem, né, Eudiane? A população tem que ir para a rua, não para desordem, para bagunça, mas para pressionar o poder público e os políticos. Pedir os seus direitos. Durante a coletiva, ontem à tarde, também Prisco e Prates, o secretário Vicente Caro Preso falou sobre os fatores que têm causado as dificuldades financeiras na área da saúde. A gente começa pelas demandas judiciais. Só até agora nós temos comprometidos com demandas judiciais até julho, 212 milhões de reais. Bateu todos os recordes possíveis e imagináveis. Em que pese nós termos aumentado o número de profissionais para defender o Estado, para melhorar a condição dos pareceres, para oferecer para os juízes, enfim, né? E melhorando cada vez mais a nossa gestão dentro dos hospitais de rede própria. Dívidas. Nós temos certeza de que, através de processos dentro da Assembleia e do próprio governo, nós teremos fontes extras de recurso para a gente... em parte, esse ano, saldar algumas dívidas importantes, porque você chega para um fornecedor, você pede que seja entregue determinada mercadoria, o que ele vai te pedir? Ele vai te pedir para que pague o que você está devendo. Então, em determinadas situações, você acaba não conseguindo, porque você tem que colocar o dinheiro que você tem, que é insuficiente para pagar tudo, nas coisas essenciais. E muitos desses materiais acabam ficando de lado por uma questão de prioridade. Mudanças no orçamento. O Estado de Santa Catarina é o único Estado que aprovou uma mudança no seu orçamento para empregar não 12%, mas até 15% do orçamento em saúde de uma maneira escalonada. Esse ano 13%, o ano que vem 14% e o último ano 15% do orçamento. E, além disso, tem uma situação que alguém está se escapando de fininho, que é a União. A participação da União Federal, que bancava a saúde do Estado com praticamente a metade do orçamento, hoje nem 1/3 mais paga, né? Então, são tabelas defasadas, convênios com valores totalmente irreais para manter... por exemplo, funcionando não apenas a rede própria da SES, mas muitos hospitais e serviços que fazem o atendimento do SUS. Hospitais filantrópicos. Os filantrópicos atendem 70% da clientela SUS. Para eles, nós temos que dar o quê? Um incentivo. Esse incentivo do governo do Estado, ele foi colocado à disposição desses hospitais, já que o que vinha da nação, o que vinha da União, se mostrava insuficiente. E está cada vez menos suficiente esse recurso da União. Então, essa dificuldade financeira é multifatorial. A judicialização, o atraso de repasse e um repasse defasado da União fez com que o Estado ficasse refém dessas situações e, mais ainda, tivesse que bancar parte da rede contratualizada de hospitais filantrópicos e, com isso, chegou aonde chegou. Bom, Prisco Prates, resumindo ali, a questão da saúde estaria comprometida com demandas judiciais no valor de 212 milhões de reais. Quanto a dívidas, a saúde espera fontes extras de recursos para sanar algumas dívidas. E o secretário Vicente Caro Preso reclamou bastante da União, dizendo inclusive que a União está se escapando de fininho. Olha, o diagnóstico do secretário está perfeito. Ele indiscutivelmente colocou o dedo na ferida, só que, apesar de um governo federal relapso, o governo do Estado tem que se movimentar, tem que se programar. As tabelas estão defasadas, estão os recursos
de repasses foram reduzidos? Foram, mas tem que enfrentar a situação. Não adianta só ficar reclamando. Tem que encontrar um caminho. Tem que tentar canalizar mais recursos para a saúde, tirando de outras áreas. Isso é fundamental. O Estado não pode se limitar a transferir as reclamações à União. A população quer uma resposta. A população cobra do prefeito como cobra do governador. Só que para cobrar do presidente da República é mais distante. Então a cobrança vem mais no contato direto do prefeito e do governador. O governo tem que buscar uma saída. Não é fácil? Não. O problema é difícil, é desafiador, sem dúvida. Mas tem que buscar viabilizar ou pelo menos atenuar as dificuldades. Difícil discordar nesse assunto, Prisco. Muito difícil, porque é isso. Agora, quando o secretário falou em demandas judiciais, mais de 200 milhões, aí há uma questão. Existem as demandas judiciais legítimas e existem as oportunistas. Separando uma das outras, as legítimas precisam ser respeitadas e devidamente pagas. As demais, tratadas como devem ser tratadas. Mas demandas judiciais não podem ser subestimadas. Aquelas que valem a pena, aquelas que são de direito. Perfeito. A observação do Prates é pertinente. Eu até ia fazer um comentário sobre isso, mas já tinha me alongado na outra abordagem. E é perfeito o que o Prates colocou pelo seguinte: não basta, Yudiane, simplesmente a Justiça está concedendo todos os pedidos. Tem que haver critério, aquilo que o Prates falou. O que efetivamente é legítimo e necessário daquilo que simplesmente o cidadão vai enfiando e deixa o governo, o poder público, numa situação de afunilamento. Bom, agora a gente vai para uma área da saúde ainda mais da matemática. Sabe aquelas contas que não fecham? A saúde de Santa Catarina está assim. Vamos ver, olha aqui, ó. Se nós temos 8 leitos, 8 pessoas e temos 8 pessoas à espera de leitos. São 16 pacientes. Então, digamos que haja uma superlotação. Mas nós temos o Hospital B, que tem 8 leitos sobrando, 8 leitos vazios. Não seria uma conta simples? Pego esses 8 pacientes e trago para cá. Não parece óbvio? Então, seria o quê? Vamos zerar a fila de espera. Só que essa conta não é tão fácil assim. E quem mostra é na reportagem de agora. Essa é a emergência do Hospital Regional de São José. Esse vídeo foi gravado por um familiar de paciente que precisou de atendimento no Hospital Regional de São José na semana passada. As imagens retratam exatamente o caos da saúde pública no estado. Os corredores se transformaram em grandes leitos coletivos. Ali, dividem o espaço pacientes nas macas, acompanhantes, pessoas que aguardam para serem atendidas e profissionais que trabalham no hospital e, por vezes, fazem o atendimento ali mesmo. Tá horrível, as macas no corredor, as pessoas esperando, achei horrível. Sujeira, os banheiros, horrível. Primeira vez que eu vim aqui, horrível. Eu estive aqui há 15 dias atrás e continua a mesma coisa, não mudou nada. Nada. Lotado. É complicado, bastante complicado. A situação está tão complicada que até a equipe do Corpo de Bombeiros precisou aguardar ao lado do paciente socorrido para dar entrada no atendimento. O Hospital Regional de São José atende a Grande Florianópolis. No primeiro semestre, teve uma média superior a 1.300 internações por mês. A emergência fez mais de 125 mil atendimentos só nos primeiros meses do ano. Foram quase 18 mil pessoas atendidas mensalmente. Se lá dentro do corredor onde as pessoas já foram atendidas, a situação é aquela que vocês acompanharam pelas imagens, aqui onde eles aguardam por um atendimento não é muito diferente. A questão é que enquanto o Hospital Regional de São José está assim superlotado, no município bem pertinho daqui, em Biguaçu, existe um hospital novinho, mas com uma estrutura parada. A obra, inaugurada em 2015, tinha como objetivo desafogar os hospitais da região, entre eles o de São José, mas no momento segue assim. Dos 86 leitos, apenas 21 funcionam, 65 estão fechados e poderiam atender aos pacientes que hoje se encontram nos corredores do regional.
já que o projeto inicial previa 560 internações e hoje são realizadas apenas 200. Ele foi concebido dentro de uma rede no estado, pensando a estrutura da Grande Florianópolis, né? E a gente sabe, ele tem uma estrutura ainda que poderia ser colocada em funcionamento com próprios leitos clínicos. Isso nós estamos até buscando leitos de retaguarda, mas a gente sabe, realmente ele teria uma capacidade maior de atendimento do que ele tem hoje. O projeto inicial do Hospital Biguaçu inclui internação cirúrgica, internação clínica, centro cirúrgico, cirurgias eletivas, ambulatório, exames, UTI neonatal, UTI adulto e maternidade. Mas hoje o que funciona? Tudo por falta de dinheiro. O hospital se mantém hoje apenas com a verba do Ministério da Saúde, já que o governo do estado não tem repassado as parcelas acordadas que fariam a diferença. E esse 1.248.000 a mais, certamente a gente poderia aliviar toda essa demanda de pacientes, de exames, de procedimentos cirúrgicos que estão aí na região. Para ser executados, nós poderíamos, sim, resolver grande parte dos problemas da saúde na grande região de Florianópolis. Hoje nós temos um recurso que ele não é recebido na sua totalidade, né? Recebemos um recurso nem 50% do total do recurso do hospital, então é isso que dificulta abrir o restante do hospital. Se a gente conseguir viabilizar esse restante do recurso, estaremos aí na sequência colocando em funcionamento mais serviços do hospital. A saúde pede socorro, não só pelas pessoas que estão esperando aqui fora, também as pessoas que estão no corredor, que aquilo lá dentro é uma vergonha. Bom, em Criciúma, no Sul, a Prefeitura apresentou 2 propostas aos municípios da região para ajudar o Hospital Materno-Infantil Santa Catarina, que também passa por dificuldades financeiras. Por mês, são realizados 4.200 atendimentos em pacientes de pelo menos 30 cidades da região que dependem dessa unidade. De acordo com a direção, esses municípios raramente repassam valores para o hospital. Por isso, a Prefeitura de Criciúma propôs que cada município pague R$1 por morador para que ele seja atendido. Ou que no fim de cada mês, os municípios quitem os gastos dos pacientes das suas cidades. Seria uma colaboração necessária, já que o hospital tem um déficit de R$1.500.000. De acordo com um dos representantes dos municípios da região sul, as prefeituras ainda não têm uma posição sobre as propostas, mas devem decidir até o fim de setembro. Caso alguns municípios não aceitem, segundo a Prefeitura de Criciúma, o atendimento poderá ser modificado. Os pacientes de outras cidades terão que passar primeiro por uma unidade básica de saúde.